Esse é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Uma iniciativa do Conima, com patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Olá, e este é o ConimaCast. Estamos de volta com mais um episódio. Para quem não sabe, o ConimaCast é um dos projetos do Conima, que tem por objetivo divulgar as boas práticas dos métodos privados de solução de conflitos. O Conima nasceu em 1997 e congrega as principais instituições de mediação e arbitragem. Eu sou a Alessandra Fachada Bonilha e no episódio de hoje tenho o prazer de receber duas convidadas muito especiais e muito queridas para mim. As experientes Ana Lúcia Arduin e Vera Monteiro de Barros. O currículo delas é extenso e eu vou aqui resumir para vocês. A Vera é sócia de Selma Lemes Advogados, mestre e doutora em Direito pela USP, presidente do Comitê e coordenação da Câmara de Mediação e Conciliação da OAB São Paulo, diretora do Comitê Brasileiro de Arbitragem, árbitra e mediadora em instituições privadas de arbitragem e mediação, autora de livros e artigos jurídicos na área de arbitragem e mediação. E a Ana Lúcia Arduin, ela é advogada em São Paulo, sócia da Arduin, Sociedade de Advogados, mestre em Direito Comercial e especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo. Mestre do Instituto de Direito Societário Aplicado, IDSA, e formação em Governança Corporativa pelo IBGC e em Mediação pela FGV São Paulo. Vice-presidente da Comissão de Direito Societário, Governança Corporativa e ESG pela OAB Pinheiros. Bom, eu vou aqui começar com vocês e agradecer a presença. Sejam muito bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui hoje. E o nosso episódio, nós vamos falar hoje, a nossa agenda aqui é para falar dos conflitos societários. O Brasil, a gente tem visto na mídia que tem aparecido grandes conflitos societários nos últimos anos, especialmente de grupos empresariais conhecidos. E boa parte desses grupos, como a gente tem visto, eles são são grupos de controle familiar. E eles representam grande parte do PIB nacional. Então, eu vou começar aqui conversando um pouquinho com a Vera. Como eu falei, o currículo dela é extenso, e ela tem muito aqui para aportar para a gente sobre algumas questões. E, Vera, o teu escritório, e eu acompanho isso desde o início, ele tem uma pesquisa e estatística sobre essas questões dos conflitos societários, não só societários, mas uma pesquisa sobre mediação e arbitragem. Conta um pouquinho para mim sobre essa pesquisa que o seu escritório faz, de longa data, por sinal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Alessandra, em nome do Conima, um prazer estar aqui hoje do lado da Ana Arduin para falar um pouquinho sobre arbitragem e mediação e conflitos societários, né, que é a área que eu atuo especificamente. A gente faz, né, Ale, no escritório já desde 2010, né, a gente já levanta os números desde 2008, sobre as estatísticas da arbitragem no Brasil. A gente pega, antes eram 5 câmaras, hoje a gente faz essa pesquisa com as 8 maiores câmaras de arbitragem que a gente tem no país, que é a ANCHAM, a Câmara do Mercado, a Camarb, a Câmara da Fiesp-Ciesp, do CAN-CCBC, CBMA, a CCI e a FGV. E aí, nessas câmaras, a gente colhe todos os anos os números, né, de procedimentos e questões que envolvem arbitragem relacionado ao ano anterior. E a última pesquisa que nós temos é do ano de 2022, né, que foi publicada no ano passado, 2023, e agora já fechamos também os dados de 2023 que vão ser publicados aí nos próximos dias.
Mas com relação a conflitos societários, né, que é o tema aqui do nosso bate-papo, a gente tem aí, a gente vê que a arbitragem já é um instituto que já está consolidado no país, né? A nossa lei é de 96 e teve um incidente de inconstitucionalidade e ela é bastante utilizada desde 2001, quando foi julgado esse incidente de inconstitucionalidade da lei, e de lá para cá a arbitragem só cresceu. Né? E aí, para vocês terem uma ideia, nessas 8 câmaras, no ano de 2022, elas administraram juntas 336 procedimentos arbitrais. Não parece tanto, né? Se a gente pensa a quantidade de processos que o judiciário recebe aí diariamente. Mas quando a gente verifica os valores envolvidos nesses 336 casos, são aproximadamente 40 bilhões de reais. Então, a gente vê Nossa. que os valores dos conflitos, eles são muito relevantes. E as questões societárias, elas têm um papel, assim, importantíssimo. Porque a gente vê, por exemplo, na ANCHAM, que teve 13 procedimentos arbitrais, 31% das questões envolviam matéria societária. Na Câmara do Mercado, que em 2022 teve 30 procedimentos, 73% envolvia matéria societária. Na Camarb, 50 procedimentos, 8% envolvendo questões societárias. Na Fiesp-Ciesp, 26 arbitragens, 23% envolvendo questões societárias. No CAN-CCBC, que é a Câmara que é a líder no mercado nacional, em 2022 eles administraram 115 procedimentos e 44% envolviam matéria societária. O CBMA, que acaba sendo mais especializado no direito desportivo, ele não teve nenhuma questão societária em 24 procedimentos. Na CCI, 53 arbitragens envolvendo partes brasileiras e 4% com matéria societária. E na FGV, 25 arbitragens, 32% envolvendo matéria societária. Então, Mas a pesquisa ele deixa evidente que, primeiro, que a arbitragem já está consolidada no país e que os exato. conflitos societários eles representam 30% dos procedimentos arbitrais que são instaurados a cada ano, que é extremamente relevante, né? Eu acho importante trazer, é muito importante a gente trazer esse recorte dos números e principalmente não só o recorte dos números, mas esse olhar dos conflitos societários, porque para o público que está nos ouvindo, não tem essas informações. As pessoas que estão nos ouvindo, elas não têm não chega tão fácil essas informações e como isso, e principalmente pelas vantagens que esses métodos trazem. Porque muitos desses conflitos, quando são levados para o judiciário, quanto tempo isso leva para ser resolvido? E aí, assim, a gente está falando de um dos métodos, né, que é a arbitragem. E aí eu volto para você, né, Vera, que é uma especialista não só em arbitragem, mas em mediação também, que é outro método. E eu já encato uma segunda pergunta. Porque as câmaras em geral, elas hoje estão oferecendo, não só, desde que eu vinha falando, né? A gente não só oferece arbitragem, mas tem mediação, tem dispute box, hoje já tem várias outras ferramentas. E aí eu queria voltar a bola para você, para que você trouxesse um pouquinho mais desse olhar para como ferramentas de solução de conflitos na área societária, para alargar mediante esse recorte dos números. Tá, a gente também, eu faço também, o ano passado eu e a Daniela Gabay, a gente fez uma pesquisa também relacionada à mediação. A gente quis fazer mais ou menos como a Selma Lemes faz, né, que é minha sócia, na pesquisa de arbitragem, e aí a gente também pegou as mesmas 8 câmaras, e só que aí, como não tinha o passado, a gente fez o corte de 10 anos, né, de 2012 a 2022. A mediação, ela não é, ela, especialmente a mediação empresarial, né? Ela não está tão consolidada como a arbitragem. A gente vê mediação em área de família, mas hoje eu acho que mediação envolvendo questões societárias são mais escassas. A gente não vê tanto como a gente vê na arbitragem. E nesses 10 anos que eu e a Daniela a gente fez o recorte da pesquisa de mediação, a gente viu que em 2020 essas 8 câmaras elas receberam 80 pedidos de mediação
em 2001, 120. Foi até fora da curva esse número 120. Se a gente pegar 2022, o número foi menor. A gente acha que isso foi um reflexo da pandemia, que as pessoas começaram a procurar mais a mediação por ser um método mais célere e mais econômico de solução de conflito. Só que na mediação, a pesquisa ela acaba sendo um pouco mais difícil, porque a arbitragem, a gente sabe que 98% das arbitragens elas acontecem no ambiente institucional, de câmaras, né? Mas a mediação é diferente. A gente vê que muita mediação acontece no ambiente ad hoc, porque é mais simples, envolve menos necessidade de estrutura, né? Basta uma mesa, um bom mediador, e a gente já consegue fazer uma boa mediação. Na arbitragem, as câmaras têm um papel muito relevante, porque elas ajudam muito, mas na arbitragem, na mediação também, mas não tanto, porque não envolve troca de tanto documento, então é um pouco mais fácil de fazer a mediação ad hoc, por isso que atrapalha as estatísticas, que a gente acaba daí não tendo esses números. E, É, infelizmente, acho que daqui para frente a gente vai tentar fazer esse recorte. Mas a gente não sabe desses procedimentos, dessas mediações, quantas envolveram questões societárias. Mas eu imagino que muito pouco ainda, porque embora a mediação ela seja muito útil, né, para resolver conflitos empresariais, ela tem um potencial de crescimento gigante. E ela é muito recomendada para resolver conflitos societários, principalmente aqueles, né, que você trabalha muito, que são as questões que envolvem empresas familiares, porque aí a pois é. mediação ela se encaixa perfeitamente, porque a inter-relação entre as partes é muito forte. Então, a mediação, em que pese ainda ela não seja tão utilizada, ela tem um potencial de crescimento e eu acho que ela se encaixa perfeitamente para resolver esses conflitos e cai como uma luva para esses conflitos quando envolvem principalmente empresas familiares. E eu vou pegar a Ana daqui a pouco, a Armin, que está aqui, que a gente vai fazer uma conversa, mas sabe que eu tive na IBM outro dia, só fazendo um parênteses, e teve eles fizeram um evento a respeito dos conflitos societários que envolvem as questões de direito de família, que são aquelas questões dos contratos sociais que envolvem família, que acabam se misturando e que caem no judiciário. E que tem um nível de especialização que acabam, né, vão para às vezes para a vara empresarial, mas tem uma ponte com o direito de família, porque tem a ver com as questões familiares. E são questões complexas, são questões que têm muita dificuldade de serem resolvidas e que ficam travadas. E com muitas vezes a mediação acaba auxiliando, né? Porque o que precisa sentar na mesa e achar uma solução para aquele problema. E eu acredito, e aí eu volto para uma outra bate-bola, e aí eu vou passar para a Ana, porque a Ana vai ter algumas questões aí importantes para a gente debater, que também você acaba, quer dizer, está tudo travado. No judiciário se abre uma janela de oportunidade para discutir. E eu acredito que também na arbitragem hoje você tem essas oportunidades que a gente vem chamando de janelas da arbitragem para você poder também abrir para o diálogo, para você poder abrir para mediar, né? Até acho que a Câncer CBC está com mudou o regulamento para isso. Né? A gente, hoje eu vejo, né, é interessante, eu não sei se todo mundo sabe, mas o que é uma cláusula escalonada, né? As cláusulas escalonadas são aquelas cláusulas que são desenhadas em contratos combinando métodos de solução de conflitos. E a cláusula escalonada mais utilizada é a cláusula que a gente chama de med-arb, que prevê uma mediação prévia a uma arbitragem. E antes, quando eu comecei a estudar mediação lá em 2012, eu achava que as cláusulas escalonadas mediárias eram a solução para que a mediação ela se tornasse conhecida e expandisse no país. Só que depois eu comecei a ver que isso não acontecia. A gente começou a fazer pesquisas e as pesquisas começaram a mostrar que a maioria das mediações começa sem cláusula mediarb. E isso, na pesquisa que eu e a Daniela Gabay nós fizemos, a gente chegou nesse número mesmo. A gente verificou que apenas 30% das mediações decorreram de cláusula contratual med-arb. E aí eu comecei a refletir sobre isso
E hoje eu mudei completamente de opinião. Hoje eu percebo que no início do conflito, muitas vezes as partes elas não estão prontas para negociar um acordo, né? O cliente ele chega no escritório com sangue nos olhos, a gente precisa mostrar que a gente está disposto a brigar por ele, a entrar com o processo, seja judicial, seja arbitral. E hoje eu acho que essas cláusulas que podem ser desenhadas também um modelo ARB-MED, elas podem também caber, porque no começo do conflito, muitas vezes as partes estão muito litigiosas, estão com a expectativa muito alta. E aí, depois que começa a arbitragem, com o passar do tempo, o calor do conflito ele vai diminuindo, as expectativas vão se reduzindo, né? Porque aí você vê também os argumentos do outro lado, os documentos que o outro lado possui, e aí as fragilidades elas começam a aparecer e aí o conflito ele vai mudando, né? Ele vai se transformando. E aí às vezes, depois de passados alguns meses de arbitragem, você começa a perceber que surgem ali nos procedimentos umas janelas de mediação, né? Eu tive, por exemplo, um caso há uns 2 anos mais ou menos, que era uma cláusula MED-ARB, e a mediação foi horrível, porque estava evidente que o advogado ele estava só cumprindo tabela, porque tinha aquela obrigação daquela mediação prévia, mas ele não queria resolver por mediação, ele queria litigar. E aí a mediação foi horrível. E por outro lado, eu tive agora no começo de outubro, era um caso super interessante, inclusive envolvia questões familiares, que eram 5 irmãos litigando. Era uma arbitragem que começou em 2022. E a gente, eu lembro, eu e os coárbitros, logo que começou a arbitragem em 2022, nós propusemos para as partes: vocês não querem sentar e tentar uma mediação? A mediação terminou antes de começar, não avançou naquela época. E aí a gente começou a tentar, né? O procedimento andou, a gente tentou várias vezes marcar audiência de instrução, e cada vez acontecia uma coisa e alguma parte pedia para adiar a audiência. E a gente falava: não é possível, eles querem brigar, mas eles também não querem brigar, porque por que sempre que a gente tenta avançar e fazer audiência de instrução, eles pedem para adiar? E aí, finalmente, a audiência aconteceu agora no começo de outubro, e estava todo mundo lá, veio todo mundo para a audiência, tinha um monte de testemunha, a gente ia ficar da audiência das 9 da manhã às 7 da noite. E aí, no começo da audiência, eu perguntei se tinha alguma questão de ordem, e eles falaram que queriam conversar para tentar um acordo. E aí passamos o dia inteiro lá na Câmara, conversando. Quando precisava de auxílio, eles iam falar conosco, com os árbitros, e aí eles fecharam o acordo naquele dia. Aí você vê, eles precisaram de mais de 2 anos para conseguir sentar e conversar. Por que que acontece? O conflito ele tem um ciclo. E ao longo desses 2 anos, um dos irmãos faleceu. Aí eu acho que as expectativas foram mudando, as pessoas veem que a vida passa e que litigar leva tempo, leva dinheiro. E aí, enfim, demorou 2 anos, mas eles conseguiram aí resolver a questão dessa forma. E eu tenho visto também muitas arbitragens sido suspensas para tentativa de acordo. A gente não fica sabendo se é uma mediação ou se é uma negociação. A impressão que dá é que mais uma negociação direta entre os advogados, mas esses casos eles poderiam estar sendo levados para mediação, porque muitas vezes, com a ajuda de um terceiro lá imparcial, mediador, a questão poderia ser resolvida por mediação. Então, hoje eu mudei muito o meu ponto de vista. Acho que durante a arbitragem eu vejo muitas janelinhas de mediação. Sabe, por exemplo, quando você entra com a arbitragem, antes de assinar lá o termo de arbitragem, que é o documento que dá início para o procedimento, ali surge uma janelinha para conversar. Depois de uma audiência de instrução, antes de uma perícia, hoje em dia as perícias nas arbitragens estão muito caras. Então, por que não, antes de gastar 200, 300, 400, Boa. 500, 600 mil numa perícia, vamos sentar e tentar um acordo? Depois de uma audiência de instrução, ou até depois de uma sentença arbitral. Então, eu acho que hoje o papel das câmaras é começar a pensar em como facilitar a implementação dessas janelas de mediação, né? Muitas câmaras, o CAN-CCBC mesmo que você mencionou, ele já fez iniciativas financeiras. Quando você entra com uma mediação, ou previamente a uma arbitragem, ou durante uma arbitragem, você tem descontos nas taxas de administração. Então, isso já é Bacana um isso. incentivo econômico. Incentivo. Muito Só que bom. as câmaras precisam fazer mais.
Mas por que não inserir no cronograma de uma arbitragem alguns espaços para conversa? Lá no próprio roteiro, sei lá, depois, antes da audiência de instrução, um dia lá para as partes sentarem e tentarem conversar e compor. Então, acho que essas janelas elas aparecem e têm aparecido cada vez mais, porque litigar é muito caro, né? E leva cada vez tempo, e é mais. um desgaste emocional, é um desgaste financeiro. E aí eu acho que é o papel da Ana, né, que fala em prevenção. É, Acho que a prevenção está no primeiro da fila, mas se a gente é, não consegue pelo menos fazer a prevenção, que pelo menos a gente tente resolver de uma maneira mais e, consensual, porque e, seja na arbitragem, seja no processo judicial, todo mundo sai desgastado, porque, claro que na arbitragem bem menos, porque a arbitragem é muito mais rápida do que um processo judicial. Mas mesmo assim, é um método adversarial de solução de conflitos e acaba sendo desgastante também para resolver e para as partes. Nesse sentido, agora, ainda bem que você falou em prevenção, que a gente já falou muito de conflito instalado, agora eu vou aproveitar, passar e perguntar, Ana, você que é uma advogada experiente, que tem tratado muito de casos de prevenção, e aí eu queria, o que você tem feito para mitigar um pouco desses conflitos para os clientes? Porque eu sei que você lida bastante com isso, eu te acompanho faz tempo, e a gente trata disso e eu queria te ouvir um pouco o que você tem, como você tem visto, o que você tem trabalhado nesse sentido. Conta um pouco da tua experiência e do que você tem feito, o que tem tido resultado. Obrigada, Alessandra. É um prazer estar aqui nesse podcast do Conima. Espero que a gente tenha várias oportunidades. Prazer em rever também a Vera, debater com a Vera nesse esse jogo, né, de ideias e de soluções para que as empresas permaneçam, porque afinal de contas, é o que a gente sempre fala, a empresa familiar ou a empresa com componentes familiares, elas representam a maioria, né, dos negócios aqui no Brasil e também em outros países. Então, é peculiar. Eu estava outro dia discutindo com um colega por que que é diferente, né, o contexto da relação societária na empresa familiar, na empresa que tem componente familiar, de uma outra qualquer. Porque o ponto é diferente porque ali na empresa familiar o patriarca, o fundador, o CEO, ele normalmente exerce um poder concentrado em vários aspectos, né, da relação humana, ou seja, ele exerce um papel de preponderância na empresa, ele exerce um papel de preponderância na família, ele exerce um papel de preponderância no patrimônio, e por isso que essas empresas que têm relações familiares, elas trazem um desafio bem maior para os profissionais na tentativa da gente criar um ambiente de segurança psicológica, de tranquilidade, de maior debate, de maior empoderamento, de maior equalização das partes. Porque, assim, eu às vezes faço reuniões de 3 horas de duração tentando entender o escopo do trabalho, porque são tantos os conflitos que vêm na conversa que até você tem que dissecar qual é a matéria, onde que o advogado societarista pode ajudar, onde caberia uma mediação. É tudo tão intrincado e misturado que realmente é um desafio enorme. E eu, assim como a Vera, eu mudei muito a minha perspectiva ao longo dos anos sobre como a gente pode trazer mais eficiência, como a gente pode ter uma abordagem mais eficaz para essas pessoas, né? E tentar preservar o legado empresarial. E eu queria tentar sintetizar, que a gente tem pouco tempo, em duas frentes, tá? Uma é a frente meramente contratual, onde a gente tem lá o contrato social, o estatuto social, o acordo parasocial, para tentar trazer regras que prevejam situações, né, digamos assim, tragam soluções antecipadas, discutidas para eventuais problemas futuros, seja impasse, seja o falecimento do fundador, seja uma questão sucessória, seja uma questão familiar, né? Seja uma incapacidade superveniente, seja um caso fortuito, uma força maior que impeça a empresa de cumprir sua função social, seja criar governança, fóruns locais, periodicidades, estabelecer as matérias reservadas, né? Criar, por exemplo, as políticas internas, os códigos de ética, tentar minimizar a confusão patrimonial, tentar objetivar mais
o funcionamento dos órgãos de administração. Então, tudo isso eu chamo de trabalho contratual, né? Onde nós, os profissionais, a gente agrega o valor trazendo aí, antecipando as questões, né? Ajudando essas pessoas a verem como essas ferramentas contratuais podem ajudar no enfrentamento de uma crise, de uma questão. Eu acho muito importante a gente, como assessor, não pensar apenas nas cláusulas de saída. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, mas abrir um pouco mais esse leque, né? E trazer mais soluções que tentem proporcionar para essas pessoas integridade, diálogo, consenso, ah, harmonia, né? Porque é muito fácil, tem um conflito, impasse, shotgun, vamos lá, eu compro, você vende, direito de preferência, avalia, um sai, um fica, tal. Então, também essas cláusulas, elas contribuem para majorar o conflito dentro da empresa familiar, que acaba atingindo a família como um todo. Então, não são ideais. E, por outro lado, eu gostaria de trazer a estratégia ou a prática interna, que eu acho que é onde a gente pode efetivamente contribuir. E o que que é isso, né? É olhar a questão de como nessas empresas familiares a concomitância acaba acontecendo, a concomitância e a concentração de poder, elas são duas características, né, muito presentes nas empresas de composição familiar. Então, você tem lá um ou dois membros, né, ou dois componentes de duas famílias que exercem muito poder, e isso desencadeia internamente uma série de condutas e comportamentos que dificultam a chegada a uma decisão madura, a uma decisão que é aceita, né, por todas as pessoas como uma decisão válida e boa. E aí eu tenho alguns exemplos, né? Então, o que que ajuda o que que pode efetivamente desencadear um processo de má decisão e germinar o conflito interno que vai desencadear numa arbitragem futura e na falência dessa empresa? São esses comportamentos deletérios, né? São os comportamentos disfuncionais, quando, por exemplo, o fundador ele abafa outro membro da família, não permite que a discussão aconteça, não reconhece a importância de um diálogo, de uma ideia, de um dissenso, entende que o dissenso é como Prejudicial. prejudicial, né, ao alcance do fim da empresa, enfim. Então, esses comportamentos, eles, como eu Nossa, disse, Ana, isso que você por está mais que a trazendo gente é tão traga, importante, por tão mais que a gente importante. É, por mais que a gente traga governança estrutural e contratual, se a gente não olha para essas questões comportamentais, o que que eu acabo tendo na prática? A ineficácia da governança. Então, eu tenho uma governança robusta que não gera efeito algum. Porque E não trata o comportamento. o conflito, quando ele coloca ali naquela panela de pressão, né, quando ele não é enfrentado, quando a discussão, o debate sadio não é entendido como algo positivo, ele é apenas uma ponte, né, um caminho para chegar nesse problema que vai ser submetido a uma arbitragem ou a uma mediação. E, Então, e- só para fechar o não, raciocínio, não, foi o que que eu acho, perfeitíssimo. o que que eu acho que então, assim, só para concluir esse raciocínio, né? Nessa questão comportamental, que eu digo que ela é paralela à construção dos acordos, aonde que nós, como profissionais, podemos agregar valor? É ajudando a organizar a conversa, tá? Então, eu acho importante, assim, estruturar a governança, mas já descendo no detalhe de quantas reuniões o conselho vai ter? Se vai ter conselho, quantas reuniões esse conselho terá? Outra coisa, pautas, temas, né, o calendário temático, acho isso muito importante, porque se não é interesse para o fundador discutir sucessão, ele vai deixar esse assunto fora da pauta. Se a gente tem um calendário com essa pauta obrigatória, a tendência é minimizar essa fuga. O que mais? Enfim, pautas temáticas, calendário organizado, a questão do tempo de fala, acho fundamental. Minimizar ao máximo a sobreposição de papéis ou ter os termos de mandato curto, né, de curto prazo, para ter rotatividade. Ter as reuniões organizadas com a entrega da ata. Então, eu entrego o material prévio,
com antecedência, crio a agenda das reuniões e faço a ata de reunião num tempo rápido para que as partes possam fazer o follow-up daquela decisão ou daquela discussão que foi tomada. E, em vez de ter pressa, quando eu percebo que a decisão não foi madura, adio a decisão até que a gente possa ter uma nova rodada de discussão, trazendo mais elementos. Então, aonde eu vejo que realmente a gente consegue agregar valor é na implementação do funcionamento dos órgãos, para que, se necessário, uma mediação nesse momento, que é a mediação interna, ela também possa ser uma metodologia ali para minimizar a escalada do conflito. Porque, como eu te falei, a gente vai dissecando e, de repente, eu trato aquele pequeno problema num determinado fórum e eu tiro aquele outro problema e jogo para uma mediação e resolvo ali do lado. E com isso eu vou levando as coisas e vou gerando maior integridade, né? Maior união, sabe? Um vínculo que possa ser visto por essas pessoas como um vínculo que é forte o suficiente para que as pessoas se submetam a essas decisões e entendam que, apesar da discordância, a decisão é boa porque reflete a maioria, ou pelo menos foi amplamente debatida, tá? Então, essas eram as ideias que eu queria colocar. Ana, você foi, sim, cirúrgica e perfeita nas suas colocações, principalmente para trazer esses pontos que são comportamentais, porque muitas vezes a gente traz todos os pontos de contratos, acordo de sócio, protocolo familiar, traz a questão de estruturação do conselho, e é evidente que são importantes. Tudo que a gente traz, isso tem todos os planos, tudo isso é importante como medida de prevenção e tem que se fazer mesmo. Mas se você isso não vai matar o conflito se você não trabalhar o comportamento, se você não tiver pessoas ou agentes que façam essa facilitação ou que implementem. E eu confesso que já fiz isso algumas vezes, porque você precisa fazer esse trabalho de agente de mudança, né? E que isso vai realmente trabalhar os pontos de conflito. Eu achei assim, perfeita a tua colocação. Você quer comentar, Vera? Quer fazer um comentário? Não, eu acho que faz todo sentido o que a Ana falou e complementa, né, o que eu disse, Total, porque total. dentro desse contexto de empresas familiares, a gente percebe que toda a prevenção é extremamente importante, a governança é extremamente importante, e depois, se eventualmente a gente não conseguir, né, prevenir um conflito, tentar se resolver o conflito dentro de um ambiente também confortável, controlado, né? Porque eu acho que o litígio ele acaba sendo muito desestruturante. E quantas empresas familiares a gente tem no país, né? Eu Você acho vê que que é um número altíssimo, acho que eu diria que a eu, eu, maioria. eu posso. E eu vejo que a gente resolvendo conflitos, né, se não conseguir preveni-los, mas pelo menos levar para um ambiente negocial, para um ambiente de conversa, você consegue preservar a empresa, né, proteger a família, porque essas soluções negociadas e conversadas, elas acabam incentivando a comunicação, né, e preservando aí as relações pessoais e as relações familiares, e aí acaba evitando desgastes emocionais, um monte de trauma que pode trazer aí um processo judicial, um processo arbitral. E eu acho que tudo tem que ser preservado dentro dessas empresas, né? Porque eu acho que quando a gente vai para um ambiente adversarial de solução de conflito, a gente acaba aí perdendo, todo mundo acaba perdendo, porque são coisas que você acaba aí, né, até impactando a própria sobrevivência da própria sociedade, porque às vezes um conflito familiar ele afeta toda a produtividade da própria empresa, porque acaba afetando funcionários, acaba afetando trabalhadores, acaba afetando todo o board da sociedade. Então, eu acho que a gente tem que pensar dentro dessas instituições uma estrutura forte aí de prevenção, como a Ana trouxe, né? Prevenção e governança,
e também criar dentro dessas empresas conselhos ou sistemas para que traga as pessoas para um ambiente de conversa, um ambiente de consenso. Quer comentar, Ana? Só para fechar, que a gente está no tempo, né? Estamos fechando, não tem. Uma coisa que eu aprendi, que também o consenso é o ideal, né? Assim, que todo mundo. Mas ele nem sempre é o melhor, né? Eu acho que o dissenso sadio e o debate para que uma decisão majoritária seja tomada, porque é muito cômodo para o majoritário, para o fundador, né, para o controlador, chegar lá e tomar a decisão. Ele não precisa discutir. Mas por que que ele precisa discutir? Porque ele tem que entender que a importância da discussão, na verdade, é a importância da preservação da empresa. E se esse comportamento do majoritário, do controlador, inibe esse diálogo, inibe o debate, ele acaba causando uma disfuncionalidade dos órgãos de decisão que fomentam o conflito, tornam o conflito mais árduo, mais difícil de ser resolvido lá na frente. Por isso que as empresas familiares acabam falindo por diferentes razões antes de passarem para a segunda geração. E quando passam para a segunda geração, elas acabam falindo antes de passar para a terceira, ou seja, é uma questão de 5%, né? Assim, numa abordagem, numa consideração generalista, assim, 5% das empresas familiares passam para a terceira geração. Então, é muito importante entender a importância da discussão, do debate, do empoderamento dos minoritários, para que as decisões sejam mais debatidas e mais amadurecidas. Acho que é isso, né, Ale? É isso, eu sempre Diversidade falo, também, né, Ana, de pontos de vista. exatamente. Mas a questão do consenso é até interessante, porque é o seguinte: as pessoas falam se a maioria, e você resolver, trabalhar consenso dá trabalho trabalhar consenso, porque você tem que, você trabalha a escuta de todos. E tá tudo bem se você tiver pessoas divergentes, como você falou, tiver dissenso. Não é que eu tenho todo mundo concordando. Quando você está trabalhando, quando você está trabalhando no consenso, você vai ter pessoas que não concordaram com você, mas elas foram escutadas. Então, eu vou ter pessoas que foram escutadas, mas elas talvez não concordaram, mas elas entenderam, elas ouviram, elas foram ouvidas, foram escutadas. E aí está tudo bem. E esse é o grande trabalho, é você sentar ali na mesa, discutir, ouvir, talvez até onde você consegue concordar, até que ponto, e isso dá muito trabalho. E não é todo mundo que está disposto. Assim, agora, aí a gente vai trabalhar uma coisa que eu sempre falo, que é liderança. Quem são aqueles líderes natos que estão dispostos a trabalhar uma boa liderança? E aí que faz toda a diferença, né? Quem são os líderes que estão à frente de pegar a empresa e sair na frente e carregar os dedos? Carregar não, né? Mas trabalhar essa liderança diferenciada, de escuta, né? De escuta e de inspiração. E também de fazer trocas, de concessões no bom sentido, de trabalhar interesses, que a gente fala, vamos trabalhar os interesses, porque quando você escuta, você também está aprendendo, você também tem essa parte de troca, de construir, porque também você vai construir consenso, né? E aí é que eu acho que é a beleza, que você vai chegar em um objetivo maior, da onde você quer chegar, né? Onde que todos podem chegar. Então, essa que para mim sempre foi o diferencial. Mas esse tema das questões societárias é um tema muito caro. É um tema que ele tem componentes emocionais, objetivos, pautas, pautas subjetivas, pautas objetivas. Eu estou aqui com mulheres incríveis, com histórias belíssimas, carreiras incríveis. Vocês depois podem procurá-las aí na internet, vocês estão nos ouvindo, dão um Google aí que vocês vão ver que mulheres maravilhosas. E
vocês vão ver o trabalho que elas têm. E, assim, eu estou muito feliz de receber você, Vera, você, Ana Lúcia, aqui no ConimaCast. E a gente ter essa conversa aqui tão interessante. É um tema, assim, que se a gente deixar, a gente vai ficar falando por horas. Porque tem Foi um muita, prazer enorme. tem muita coisa para a gente conversar aqui. Dá para a gente fazer outro. Dá para a gente fazer parte. Dá para a gente fazer parte 2. Dá para a gente fazer a parte 2. Né? Dá para a gente discutir ainda a parte 2. Dá para a gente falar só de empresa familiar. Se vocês quiserem, a gente faz a parte 2. Aí a gente só fala de empresa familiar. Já fica o convite. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. Nós que Deixo aí agradecemos. para as considerações finais. Bom, eu que agradeço muito o convite, uma delícia estar aqui no ConimaCast, né? Adorei o nome do podcast do Conima. E só para finalizar, eu acho que essa conversa, né, acho que tudo que vocês falaram aí, que a Ana trouxe, até da importância do dissenso, acho que isso que você falou, Ale, da escuta, é o mais importante, né, dentro das empresas. Por isso que a diversidade é tão importante, né, para a gente ter pontos de vistas diferentes. O dissenso é importante até para a construção do consenso, né, para a gente também buscar ali tudo que sejam métodos e formas que a gente consiga aí um desenvolvimento, uma preservação de empresa e que essas empresas familiares elas consigam seguir por várias gerações, né? Por que é tão complicado quando a Ana falou que acaba não passando da segunda geração? Porque mudam pessoas, mudam interlocutores, muda a forma de trabalhar, né? Geração, idade. Então, eu acho que tudo isso acaba influenciando muito, mas quando a gente consegue melhorar, pelo menos a comunicação, as regras de governança e tudo, acho que a gente tem empresas muito mais saudáveis, aí relações, né, familiares e relações empresariais mais sólidas e mais diversas mesmo. E obrigada aí, um prazer estar aqui. Eu também já fiz meu agradecimento e espero que a gente possa fazer novos encontros, Ale, trazer aí outras perspectivas também dessa construção de boas governanças, né, para as empresas familiares. E foi um prazer estar aqui, espero que a gente possa fazer mais vezes. Então, obrigada a todos e até o próximo episódio do ConimaCast. E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, com o patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.